Graça e paz, igreja amada e abençoada por Jesus. Mais um dia que o Senhor nos deu para louvar e engrandecer o seu nome na beleza da sua santidade, na beleza da sua glória. Ele é que nos dá a vida, Ele ama a todos nós e Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E deixou para nós um manual, que é a sua palavra, para que possamos viver de acordo com aquilo que Ele nos ensinou, para que possamos viver uma vida feliz, uma vida plena aos seus pés, seguindo os seus passos, seguindo os seus caminhos. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que não existe felicidade plena sem Deus. Não existe. As pessoas, filósofos, buscam felicidade, falam de felicidade, né? E eles falam de momentos de felicidade. Momentos em que você vai ter uma alegria por alguma coisa que você ganhou, por algo que você esteja vivendo. Mas a felicidade plena só podemos encontrar em Deus, porque só Ele tem o caminho para isso. Ele nos deixou, por amar tanto a nós, Ele nos deixou esse caminho para que possamos buscar nele, estar cada vez mais próximos a Ele, caminhando ao seu lado e felizes, mais que felizes, vivendo aí as suas bem-aventuranças. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. É um texto bastante conhecido, que é o Sermão da Montanha, a parte que ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele começa assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o nosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós. Nesse sermão, Jesus ele começa a ensinar ali a seus discípulos como se fosse um manual para que eles tivessem uma vida de plena felicidade. Ele não diz, né, bem-aventurado aqueles que têm muitos bens, ou que têm uma vida saudável, ou que têm muitos amigos, ou que vivem sorrindo o tempo todo. Mas ele muda o foco da felicidade. Ensina de onde vem a verdadeira felicidade.
Esses ensinamentos pregados por Jesus, ele nos mostram essa intenção que ele tinha de ensinar aos seus discípulos, né, a verdadeira felicidade e uma plena liberdade. Não viver cativo de leis, cativo de Roma. Então, mesmo que estivesse cativo ali de Roma, porque vivia uma situação de submissão, sujeição a Roma, não era a felicidade, segundo Jesus, não viria através dessa ruptura com Roma, mas viria através de atitudes que agradam a Deus. Que levam o ser humano a uma verdadeira felicidade. Mostrando ao homem a visão de Deus, a visão do reino de Deus, que é diferente do reino da terra. A gente tem uma visão humana que é de uma forma, mas a visão de Deus é diferente. É uma visão diferente da felicidade do ser humano, de como alcançar essa felicidade plena. Talvez muitos naquela época não entenderam nada do que foi falado, porque esperavam uma pregação de um libertador, mas que fosse um libertador que viesse para salvar Israel de um jugo que eles estavam vivendo. Jesus não veio como um político para libertar o povo, para ser o libertador do povo, né? Politicamente falando. Mas é um Deus que trabalha no individual. E ele veio para libertar cada um de nós individualmente. Ele veio mostrar aos seus discípulos e a nós uma forma de vivermos livres, viver a nossa vida livre, fora das prisões e experimentando a verdadeira felicidade, que só pode vir dele. A primeira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então a primeira coisa, humildade. Reconhecer que nós dependemos de Deus. Somos dependentes dele. Precisamos dele. A Bíblia nos manda em vários, o apóstolo Paulo nos ensina em vários textos, né, a sermos humildes. Lá em Filipenses 2, 6, 5 e 6, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, que deve haver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Jesus, ele sempre teve esse sentimento de humildade, e esse sentimento deve nortear as nossas atitudes, o nosso coração. Devemos reconhecer que dependemos de Deus. Primeiro caminho, primeiro tópico, reconhecer a sua fraqueza. Você não é autossuficiente e você depende de Deus. A segunda bem-aventurança ensinada: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Jesus é o nosso consolador. Ninguém além dele pode nos consolar da forma com que ele faz. A gente pode ter um amigo, um familiar, pode nos abraçar. E muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, são enviados realmente por Deus para nos dar esse abraço físico. E Jesus é o nosso consolo, é o nosso consolador. Então, quando você chora, você é consolado. Quando você chora aos pés do Senhor, demonstrando ali que a gente disse da nossa fraqueza, da nossa pobreza diante do Senhor, pobreza espiritual, né? Nossa carne,
gente não tem nem não tem nem um décimo da santidade de Deus, um milésimo da santidade de Deus para poder nos aproximar dele. Mesmo assim, ele permite que isso seja feito. Então, quando você se arrepende, quando você chora aos pés do Senhor, você vai ser consolado por ele. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas deixaria para nós o Consolador. E o Espírito Santo faz essa função de nos consolar. Bem-aventurado os mansos, porque possuíram a terra. Muitas vezes recebemos agressões, recebemos injúrias. E Jesus ele nos ensina no próprio capítulo 5, no próprio sermão, ele nos ensina a não pagar o mal com o mal, né? Mas devolver com o bem, né, o mal que nós recebemos. Ele diz lá no versículo 38, né, ele fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te faça, que fique a face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer desmandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Então ele nos ensina a ter uma atitude misericordiosa, né, para que possamos possuir a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome, quando nos atinge, né? Quando nós somos atingidos pela fome, às vezes o ser humano ele fica fica desnorteado, pode perder as forças. A gente imagina, né, o que as pessoas fazem quando estão com fome. A pessoa leva a fazer muitas coisas, leva a fazer coisas que ela nem imagina que poderia fazer, coisas ruins, inclusive, né, aos nossos olhos, mas porque está cheio de fome. E essa fome de justiça, Jesus fala que nós devemos ter uma ânsia, vontade de que as coisas sejam justas. Quando vê alguma coisa que está sendo injusta, que a gente possa se levantar para que a justiça do Senhor possa ser feita. Bem-aventurados misericordiosos, pois estes alcançarão misericórdia. É necessário que, assim como Jesus foi misericordioso com todos com que ele teve contato, que nós também sejamos misericordiosos. Tudo que nós alcançamos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. E Ele quer isso para nós também, que nós sejamos misericordiosos, porque tudo que nós temos vem das misericórdias do Senhor. E isso deve ser compartilhado com o mundo. Então seja misericordioso e seja feliz. No versículo 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Jesus quer de nós um coração limpo, um coração puro, não um coração cheio de maldade. Também não quer dizer que você seja uma pessoa inocente em tudo, todas as coisas, ali você não ver o que está acontecendo ao seu redor, né, o que o mundo chama de um bobo, né, um tolo. Não é isso. Mas que você tenha um coração limpo, não leve maldade no seu coração. Jesus é santo e que seu coração seja limpo e santo como ele é. Amém? No versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós devemos trazer a paz
A Bíblia diz, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz que excede a todo entendimento. Essa é a paz que vem de Cristo. E ele diz, bem-aventurado se você se portar como um pacificador. Muitas vezes você será chamado para questões familiares, discussões, brigas, ou no trabalho, e você vai ser reconhecido como um filho de Deus, como alguém que realmente segue os seus caminhos quando você for para esse lugar e trazer paz. E quando você é um pacificador, você acaba sendo chamado para pacificar, chamado para resolver questões que as pessoas sem Deus, sem Cristo no coração, sem a plenitude de Deus no coração não conseguem fazer. E você vai fazer isso, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai encher o seu coração. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se as pessoas te perseguem por causa da justiça que você pratica em nome de Jesus, meu querido, você vai ser realmente bem-aventurado. Você é feliz, uma felicidade plena no seu coração. Você vai ser uma pessoa que vai viver feliz sabendo que você está fazendo a vontade de Deus. Ainda que as pessoas às vezes não entendam, mas você está buscando justiça. Você não busca injustiça, não busca que outras pessoas venham a sofrer mal, mas você busca a justiça de Deus. E por isso você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? E a perseguição pode ser uma dessas aflições. Então o cristão, ele sofre perseguição. Você pode sofrer perseguição no trabalho, você pode sofrer perseguição até às vezes dentro da sua própria parentela, sua própria família, dentro da sua casa, por causa do Evangelho. Muitos cristãos sofrem perseguição em outros países, em outras localidades, em que o cristianismo não é bem recebido ou é perseguido. Mas Jesus nos diz que seremos bem-aventurados se nós formos perseguidos por causa dele. Então, porque você está fazendo a vontade dele, você não está deixando de fazer a sua vontade. Você quer continuar firme, sem se desviar do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Nisso nós seremos bem-aventurados. A bem-aventurança, como eu disse, é ser realmente felizes. Esses são alguns caminhos que Jesus nos deu. Os caminhos para que possamos ser verdadeiramente felizes. Seja feliz em Cristo Jesus. Busque fazer a sua vontade. E Ele estará sempre ao seu lado, te ensinando, te ajudando como consolador, te consolando nos momentos que você precisar e te ensinando em todo o tempo. Ele nos deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, né? Os seus ensinamentos estão aqui, para que você possa nele buscar aquilo que você precisa, a fonte da sabedoria de Deus, a fonte da felicidade está aqui na sua palavra, e que você possa a cada dia ter nela a sua inspiração para poder viver e viver feliz, mais do que feliz. Que você possa ter sido abençoado por essa palavra, né? E que o Senhor possa continuar fazendo a sua obra em sua vida. Busque ao Senhor a cada dia e tenha ao seu lado os momentos mais felizes da sua vida, momentos que não vão ficar somente nessa vida, mas serão momentos de felicidade eterna ao lado dele, porque você herdou a vida eterna através do sacrifício de Jesus, e isso não vai acabar aqui nessa terra. Continuará a felicidade, você vai continuar gozando dessa felicidade por tempos e tempos
por eternidade em eternidade em Cristo Jesus. Amém? Deus possa ter realmente falado ao seu coração, que você possa buscar cada vez mais nele a felicidade.